No verão de 865, os moradores da costa inglesa voltaram a ver velas surgindo no horizonte. Aquilo não era novidade. Havia décadas que navios vikings apareciam durante o verão, saqueavam, levavam riquezas e desapareciam antes que qualquer exército chegasse. Mas, dessa vez, algo era diferente. Os navios não paravam de chegar. Primeiro dezenas, depois centenas. Os rios começaram a ficar tomados por embarcações. As praias desapareceram sob homens armados. Nunca havia sido vista uma força tão grande atravessando o Mar do Norte. Os cronistas ingleses sequer conseguiram calcular quantos eram. Chamaram aquela invasão de o Grande Exército Pagão. Não era apenas uma frota, era uma coalizão. Chefes vindos da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, homens que normalmente disputavam poder entre si, agora lutavam lado a lado. Todos respondiam ao mesmo chamado. Os ingleses perguntavam: quem seria capaz de unir tantos guerreiros? A resposta atravessava o mar como um sussurro. Os filhos de Ragnar Lothar, Bjorn Costas de Ferro, Ivar, o Sem Ossos, Ubba, Halfdan, homens que cresceram ouvindo histórias sobre o pai, mas que agora precisavam provar que eram capazes de construir a própria lenda. Segundo as sagas, a morte de Ragnar havia sido faísca, mas a invasão da Inglaterra não era movida apenas pela vingança. Ela também representava uma oportunidade única. Os filhos de Ragnar sabiam que a Inglaterra estava dividida. Não existia um único reino. Existiam vários. Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental, Wessex. Cada um possuía seu próprio rei, seu próprio exército, suas próprias disputas. Enquanto os ingleses brigavam entre si, os vikings chegavam unidos. Era exatamente essa diferença que tornava aquela invasão tão perigosa. Pela primeira vez, os homens do norte não pretendiam apenas atacar mosteiros. Não pretendiam voltar para casa antes do inverno. Vieram preparados para permanecer. Trouxeram famílias, ferreiros, construtores, animais, ferramentas. Era um exército, mas também era uma migração. Os ingleses ainda não entendiam isso. Achavam que bastava sobreviver aos primeiros ataques, esperar o inverno, e os invasores partiriam novamente. Eles estavam errados. Desta vez, os vikings tinham vindo para conquistar. E o primeiro reino a descobrir isso seria justamente aquele onde, segundo as antigas histórias, Ragnar havia encontrado morte, a Nortúmbria. Quando o grande exército pagão cruzou as fronteiras da Nortúmbria, os ingleses ainda não compreendiam o tamanho do perigo. Durante décadas, estavam acostumados a enfrentar pequenos grupos de vikings, ataques rápidos, saqueadores, homens interessados em ouro e prata. Mas agora, o inimigo era outro. Pela primeira vez, um enorme exército permanecia em solo inglês sem qualquer intenção de voltar para casa. Os filhos de Ragnar não estavam ali apenas para enriquecer. Queriam mudar o mapa da Inglaterra. Naquele momento, a própria Nortúmbria enfrentava uma crise. 2 homens disputavam o trono, o rei Aella e o antigo rei Osbert. Enquanto ambos brigavam pelo poder, os vikings avançavam sem encontrar uma resistência organizada. Era exatamente o tipo de divisão que Ivar esperava encontrar. Ao contrário da imagem criada por muitas histórias, Ivar não ficou conhecido apenas pela violência. As fontes antigas mostram que ele possuía uma qualidade extremamente rara: paciência.
enquanto outros chefes preferiam atacar imediatamente. Ivar observava, estudava, esperava o momento certo. Ele sabia que um inimigo dividido era muito mais fácil de derrotar do que um exército unido. Pouco depois do desembarque, os vikings ocuparam York, uma das cidades mais importantes da Inglaterra. Era rica, fortificada e ocupava uma posição estratégica. A notícia espalhou-se rapidamente. Diante daquela ameaça, a Ela e os Bear fizeram algo que parecia impossível. Esqueceram suas diferenças. Pela primeira vez, os dois reis decidiram lutar juntos. Era tarde demais. Em março de 867, os ingleses lançaram um grande ataque para recuperar York. O combate foi extremamente violento. As ruas estreitas transformaram-se em campos de batalha. Casas foram incendiadas. Escudos se chocavam contra paredes. Lanças atravessavam becos. Os vikings, porém, já esperavam aquele ataque. Conheciam a cidade, controlavam suas entradas e transformaram York em uma armadilha. Quando os ingleses romperam os portões, foram cercados. A luta terminou em desastre. Osbert morreu durante o combate. A Ela foi capturado. Foi naquele momento que nasceu uma das histórias mais conhecidas da tradição viking. Segundo as sagas, os filhos de Ragnar decidiram executar a Ela através de um ritual conhecido como Águia de Sangue. Durante séculos, essa descrição alimentou a imaginação de escritores, artistas e cineastas. Mas existe um detalhe importante. Os historiadores ainda discutem se esse ritual realmente aconteceu. Alguns acreditam que sim. Outros defendem que a águia de sangue pode ter sido uma metáfora criada pelos poetas nórdicos muitos anos depois. As fontes da época não permitem uma resposta definitiva. O que sabemos com segurança é que a Ela morreu e que a Nortúmbria caiu sob domínio viking, independentemente da forma como ocorreu sua execução. Para os homens do norte, a mensagem era clara. A morte de Ragnar havia sido vingada, mas, para Ivar, aquilo nunca foi o objetivo final. A vingança era importante, mas conquistar a Inglaterra era muito mais. Com a Nortúmbria sob seu controle, o grande exército pagão voltava seus olhos para o próximo alvo. E, um após o outro, os antigos reinos ingleses começariam a cair. Entre todos os filhos de Ragnar, nenhum desperta tantas perguntas quanto Ivar. Seu apelido atravessou os séculos. Ivar, o sem ossos. Mas o que isso realmente significava? Até hoje, ninguém tem certeza. Alguns estudiosos acreditam que Ivar sofria de uma doença que enfraquecia seus ossos, dificultando seus movimentos. Outros defendem que o apelido era apenas uma metáfora. Talvez significasse que seu corpo era extremamente flexível, ou que era um guerreiro impossível de derrubar. Existe ainda uma terceira hipótese, que Sem Ossos não tivesse relação com seu corpo, mas com sua personalidade, um homem frio, sem piedade, sem fraquezas. A verdade é que nenhuma dessas teorias pode ser comprovada. As fontes antigas são poucas, e as sagas misturam acontecimentos reais com elementos lendários. Mas existe algo sobre o qual quase todos os historiadores concordam, independentemente de qualquer limitação física. Ivar era um estrategista extraordinário. Enquanto muitos chefes vikings conquistavam respeito pela força, ele conquistava pela inteligência. Sabia exatamente quando atacar, quando esperar, quando negociar e quando destruir completamente um inimigo. Era um tipo de liderança diferente.
Não precisava estar sempre na linha de frente para comandar. Seu verdadeiro campo de batalha era a mente. Depois da conquista da Nortúmbria, Ivar tomou uma decisão surpreendente. Em vez de avançar imediatamente sobre todos os reinos vizinhos, consolidou suas posições, organizou suprimentos, distribuiu guerreiros, fortaleceu cidades. Sabia que um império não se sustentava apenas com vitórias. Precisava de organização. Enquanto isso, outros irmãos continuavam conduzindo campanhas militares. Cada um possuía um estilo próprio. Bjorn era o aventureiro, o explorador. Gostava de navegar para terras distantes. Ubba era conhecido pela coragem em combate. Halfdan demonstrava habilidade tanto na guerra quanto na administração dos territórios conquistados. Mas era Ivar quem parecia enxergar o quadro completo. Ele compreendia algo que poucos líderes da época percebiam. Os vikings não venceriam apenas saqueando. Precisavam controlar estradas, portos, cidades. Precisavam transformar conquistas temporárias em domínio permanente. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Partes da Inglaterra passaram a viver sob a administração viking. Novas leis surgiram. Novos assentamentos foram criados. Comerciantes começaram a circular entre ingleses e escandinavos. Em muitos lugares, a guerra deu lugar à convivência. Mas nem todos aceitavam essa nova realidade. Alguns reis ingleses ainda resistiam. E entre eles existia um pequeno reino que se recusava a desaparecer. Wessex. Ali, um jovem príncipe observava tudo o que estava acontecendo. Aprendia com cada derrota sofrida pelos outros reinos. Seu nome era Alfredo. Naquele momento, poucos imaginavam que aquele homem mudaria completamente o rumo da guerra. Enquanto os filhos de Ragnar acreditavam estar cada vez mais próximos da vitória definitiva, seu maior adversário ainda estava se preparando. No ano de 870, a Inglaterra já não era a mesma. A Nortúmbria havia caído. A Anglia Oriental também. Grande parte da Mércia estava sob domínio dos homens do norte, por onde o grande exército pagão passava. Reis eram derrotados. Fortalezas mudavam de dono. E a bandeira dos vikings começava a ocupar terras que, poucos anos antes, pareciam inalcançáveis. Restava apenas um reino verdadeiramente independente. Wessex era menor, possuía menos recursos e, olhando apenas para os números, parecia apenas questão de tempo até sofrer o mesmo destino dos outros. Mas existia uma diferença. Enquanto muitos reis ingleses reagiam apenas depois do ataque, os governantes de Wessex observavam cuidadosamente tudo o que acontecia. Entre eles estava um jovem príncipe chamado Alfredo. Naquele momento, ele ainda não era conhecido como o Grande. Era apenas o irmão mais novo do rei Ethelredo, mas já demonstrava uma característica rara. Aprendia com os erros dos outros. Via como os reinos do norte haviam sido derrotados. Percebia que enfrentar os vikings em batalhas improvisadas era um erro. E entendia que seu maior inimigo não era apenas o machado dos homens do norte, era sua mobilidade. Os vikings conseguiam aparecer onde ninguém esperava. Atacavam rapidamente, mudavam de direção, desapareciam antes da chegada dos reforços. Era como tentar lutar contra o próprio vento. Enquanto isso, Ivar e seus irmãos continuavam expandindo seus domínios. Cada vitória aumentava ainda mais a confiança do exército. Muitos guerreiros acreditavam que conquistar toda a Inglaterra era apenas uma questão de tempo. Mas o destino começou a mudar de maneira inesperada. As fontes históricas deixam de mencionar
Ivar alguns anos depois. Alguns relatos afirmam que ele morreu na Irlanda. Outros sugerem que continuou governando territórios conquistados. Não existe consenso. O certo é que sua presença desaparece dos registros. E, aos poucos, outros líderes assumem o comando das campanhas. Mesmo sem Ivar, a pressão sobre Wessex continuava enorme. Os ataques tornaram-se constantes, ano após ano, inverno após inverno. Os ingleses mal tinham tempo para reconstruir suas cidades antes que novas velas surgissem no horizonte. Foi nesse período que Alfredo finalmente assumiu o trono. E o momento não poderia ser pior. Seu reino estava cercado. Os recursos eram limitados. Parte da nobreza acreditava que a única saída era negociar. Outros defendiam a rendição. Mas Alfredo recusou as duas opções. Ele sabia que, se Wessex caísse, provavelmente não existiria mais nenhum reino inglês independente. A guerra deixava de ser apenas uma disputa por território. Passava a ser uma luta pela sobrevivência de todo um povo. E foi exatamente isso que transformou Alfredo em um dos maiores reis da história inglesa. Mas antes de alcançar esse título, ele precisaria enfrentar o momento mais difícil de toda a sua vida. Um momento em que perderia quase tudo, inclusive o próprio reino. No início de 878, Wessex estava à beira do colapso. Durante anos, Alfredo havia conseguido resistir. Vencia algumas batalhas, perdia outras. Sempre encontrava uma forma de impedir que os vikings conquistassem definitivamente seu reino. Mas aquela campanha seria diferente. Os homens do norte atacaram no coração do inverno. Era uma época em que poucos esperavam uma grande ofensiva. Os ingleses foram pegos completamente de surpresa. Os guerreiros de Guthrum avançaram rapidamente. Vilas foram tomadas. Fortificações caíram. Em poucos dias, grande parte de Wessex estava sob controle viking. Alfredo precisou tomar uma decisão impossível. Se permanecesse onde estava, seria cercado, capturado ou morto. Então fez algo que muitos confundiram com covardia. Ele desapareceu, não porque tivesse desistido, mas porque entendia que um rei morto não salvaria seu povo. Com um pequeno grupo de homens fiéis, refugiou-se nos pântanos de Athelney. Era um lugar hostil, cercado por lama, água, vegetação densa, difícil de encontrar e ainda mais difícil de atravessar. Ali, o rei da Inglaterra passou a viver quase como um fugitivo. Dormia em cabanas improvisadas. Comia o pouco que conseguiam caçar ou pescar. Muitos nobres acreditavam que tudo havia acabado. Alguns juraram fidelidade aos vikings. Outros simplesmente fugiram. Parecia que Wessex havia deixado de existir. Foi nesse período que nasceu uma das histórias mais conhecidas sobre Alfredo. Segundo a tradição inglesa, enquanto estava escondido, uma camponesa pediu que ele cuidasse de alguns pães que assavam sobre o fogo. Distraído com seus pensamentos, Alfredo deixou que queimassem completamente. Sem reconhecer o rei, a mulher o repreendeu duramente. Durante muito tempo, essa história foi vista apenas como uma curiosidade. Talvez ela nunca tenha acontecido exatamente daquela forma, mas seu significado permanece. Ela mostra um homem que havia perdido tudo, um rei vivendo como qualquer outro camponês, longe dos salões, longe do trono, longe do poder. Enquanto isso, Guthrum acreditava que a guerra estava praticamente encerrada. Os vikings ocupavam boa parte da Inglaterra. Wessex parecia derrotada, mas havia um erro nessa conclusão. Alfredo ainda estava vivo e, nos pântanos de Athelney,
começava silenciosamente a reconstruir seu reino. Mensageiros eram enviados em segredo. Velhos aliados voltavam a aparecer. Homens que haviam perdido suas terras chegavam pouco a pouco. Cada novo guerreiro significava esperança. Não era um grande exército, ainda, mas já era suficiente para provar uma coisa. A resistência inglesa não havia acabado. Ela apenas estava esperando o momento certo para reaparecer. E esse momento chegaria muito antes do que Guthrum imaginava. A primavera finalmente chegou, depois de meses escondido entre os pantanos. Alfredo decidiu que era hora de sair das sombras. Durante todo aquele tempo, ele não havia permanecido parado. Enquanto Guthrum acreditava que a resistência inglesa estava destruída, mensageiros cruzavam discretamente o reino. Cada um levava a mesma mensagem. O rei ainda vive. Pouco a pouco, homens começaram a abandonar suas fazendas. Outros deixaram pequenas vilas. Alguns viajaram durante dias para atender ao chamado. Não eram mercenários. Não lutavam por ouro. Lutavam porque acreditavam que, se Wessex desaparecesse, a Inglaterra desapareceria junto. O ponto de encontro foi uma pedra conhecida como Egbert Stone. Ali, Alfredo reencontrou homens que não via havia meses. Alguns haviam perdido tudo. Outros carregavam cicatrizes das batalhas anteriores. Mas havia algo que todos compartilhavam. Ainda acreditavam no seu rei. Quando Alfredo apareceu diante deles, não fez um grande discurso. Não prometeu riquezas. Prometeu apenas uma coisa: que lutaria ao lado deles. Era exatamente isso que seus homens precisavam ouvir. Nos dias seguintes, o pequeno exército começou a marchar. Enquanto avançavam, novos voluntários juntavam-se ao grupo. O que havia começado como uma resistência escondida nos pântanos transformava-se novamente em um exército. Do outro lado, Guthrum demorou para perceber o que estava acontecendo. Acreditava que Alfredo continuava escondido. Quando recebeu notícias da marcha inglesa, já era tarde. O rei de Wessex não estava fugindo. Estava vindo em sua direção. Os dois exércitos finalmente se encontraram perto de Edington. Alfredo escolheu cuidadosamente o terreno. Sabia que não podia permitir que os vikings utilizassem sua velocidade, nem que dividissem suas linhas. Ordenou que seus homens formassem uma enorme muralha de escudos. Escudo ao lado de escudo, homem ao lado de homem. Nenhum espaço, nenhuma brecha. Os vikings avançaram confiantes. Durante décadas, aquela estratégia sempre funcionara. Golpear com força, quebrar a linha inimiga, espalhar o caos. Mas, dessa vez, encontraram uma parede. Os escudos ingleses resistiram ao primeiro impacto, depois ao segundo, depois ao terceiro. Os machados golpeavam a madeira. As lanças atravessavam pequenos espaços. Homens caíam dos dois lados, mas a formação permanecia firme. A batalha transformou-se em um teste de resistência. E, pela primeira vez em muitos anos, os vikings percebiam que enfrentavam um inimigo que se recusava a ceder. Alfredo caminhava atrás da linha de escudos, incentivava seus homens, reorganizando posições, levando reforços exatamente onde eram necessários. Não lutava apenas com a espada, lutava com disciplina, com organização, com estratégia. Era justamente aquilo que Var havia feito anos antes. Agora, os ingleses aprendiam a combater como um único exército, e isso mudava completamente o rumo da batalha.
O combate continuou durante horas. O campo de Edington transformou-se em um mar de escudos quebrados, lanças partidas, homens caídos. Os vikings ainda lutavam com a mesma coragem que havia feito deles uma das forças mais temidas da Europa. Mas, pela primeira vez, a coragem já não era suficiente. Durante décadas, eles haviam vencido porque conseguiam controlar o ritmo da guerra. Escolhiam quando atacar, escolhiam onde lutar, escolhiam quando partir. Em Edington, nada disso aconteceu. Foi Alfredo quem escolheu o terreno. Foi Alfredo quem obrigou os vikings a atacar uma posição preparada. E, principalmente, foi Alfredo quem conseguiu manter seu exército unido durante toda a batalha. A disciplina começou a vencer a velocidade. Pouco a pouco, os homens de Guthrum perderam espaço. As tentativas de romper a muralha de escudos falhavam uma após outra. O cansaço aumentava, as baixas também. Quando perceberam que não conseguiriam vencer naquele campo, os vikings começaram a recuar, mas Alfredo não permitiu que reorganizassem suas forças. Pela primeira vez em muito tempo, os ingleses passaram à ofensiva. Os guerreiros de Wessex perseguiram os invasores até uma fortificação próxima. Ali, Guthrum e seus homens ficaram cercados. Dias se passaram. Os estoques de comida diminuíam rapidamente. A água tornava-se escassa. Nenhum reforço chegava. O grande exército pagão, o mesmo que anos antes parecia invencível, agora lutava apenas para sobreviver. Guthrum compreendeu que continuar resistindo significaria destruir completamente seus homens. Então tomou uma decisão inesperada. Pediu negociações. Alfredo poderia ter escolhido outro caminho. Poderia ordenar um ataque final. Poderia executar seus inimigos. Poderia transformar aquela vitória em um massacre. Mas fez exatamente o contrário. Aceitou conversar. O acordo firmado entre os dois líderes mudaria completamente o futuro da Inglaterra. Guthrum aceitou ser batizado como cristão. Recebeu o nome de Etelstano e jurou respeitar os limites estabelecidos por Alfredo. Nascia ali um novo período. Parte da Inglaterra permaneceria sob domínio inglês. Outra parte seria reconhecida como território viking. Essa região ficou conhecida como Danela, a terra da lei dos dinamarqueses. Pela primeira vez, os dois povos deixavam de lutar apenas pela sobrevivência. Agora precisavam aprender a viver lado a lado. Em muitas regiões, a guerra deu lugar ao comércio. Casamentos começaram a unir famílias inglesas e escandinavas. Costumes misturaram-se. Palavras vikings entraram definitivamente na língua inglesa. Os antigos invasores transformavam-se em vizinhos e, em muitos casos, em cidadãos. Mas aquela paz não significava que o espírito viking havia desaparecido. Muito pelo contrário. Enquanto Alfredo reorganizava seu reino, os filhos de Ragnar continuavam espalhando seu nome por outras partes do mundo. Bjorn navegava pelo Mediterrâneo. Ubba ainda comandava campanhas militares. Halfdan consolidava territórios conquistados. O legado de Ragnar estava apenas começando. A Batalha de Edington marcou uma vitória inglesa, mas ela não apagou a presença dos vikings. Muito pelo contrário. Depois do tratado entre Alfredo e Guthrum, a Inglaterra passou a viver uma realidade completamente nova. Durante décadas, ingleses e escandinavos dividiram o mesmo território. Ao norte e ao leste, o Danela tornou-se uma região onde as leis, os costumes e a cultura nórdica predominavam. Ao sul, Wessex permanecia sob comando de Alfredo. Era uma divisão política, mas também cultural. Nos mercados, comerciantes ingleses negociavam com comerciantes vikings.
Nas fazendas, homens que antes se enfrentavam em batalha agora trabalhavam lado a lado. Muitos casamentos uniram famílias dos dois povos. Crianças cresceram falando palavras dos dois idiomas. E, sem perceber, uma nova sociedade começava a nascer. Até hoje, centenas de palavras do inglês moderno têm origem na língua dos vikings. Nomes de cidades, rios, vilas, tudo isso sobreviveu ao tempo. Mas Alfredo também compreendeu uma lição importante. Se os vikings conseguiam atacar rapidamente, era porque a Inglaterra ainda estava organizada como vários pequenos reinos independentes. Cada cidade cuidava apenas de sua própria defesa. Quando um ataque acontecia, a ajuda demorava. Às vezes, nunca chegava. Então Alfredo começou uma transformação silenciosa. Mandou construir uma rede de cidades fortificadas, conhecidas como burhs. Essas fortalezas não serviam apenas como abrigo. Elas funcionavam como centros militares, administrativos e comerciais. Nenhuma ficava muito distante da outra. Se uma fosse atacada, as cidades vizinhas poderiam enviar reforços rapidamente. Era uma ideia simples, mas revolucionária. Ao mesmo tempo, o rei reorganizou completamente seu exército. Antes, os camponeses eram convocados apenas quando a guerra começava. Agora, parte dos homens permanecia treinando enquanto outros continuavam trabalhando nas fazendas. Assim, sempre existia uma força pronta para responder aos ataques. Mas talvez a maior mudança tenha acontecido no mar. Alfredo percebeu que derrotar os vikings apenas em terra nunca seria suficiente. Era preciso enfrentá-los onde realmente eram fortes. Então começou a investir na construção de navios. Alguns historiadores consideram essa iniciativa o embrião da futura Marinha Real Inglesa. Pela primeira vez, os ingleses começavam a desafiar os vikings também nas águas. Enquanto isso, os próprios homens do norte também mudavam. Os antigos saqueadores tornavam-se fazendeiros, comerciantes, artesãos. Muitos já não pensavam em voltar para a Escandinávia. A Inglaterra havia se tornado seu novo lar. A guerra que começou com vingança terminava produzindo algo inesperado. Dois povos diferentes, construindo, juntos, um novo país. Mas essa paz ainda seria colocada à prova, porque algumas décadas depois, uma nova geração de vikings voltaria a olhar para a Inglaterra. E dessa vez, eles não buscariam apenas conquistar parte do reino, quereriam a coroa inteira. Quando os filhos de Ragnar desapareceram da história, muitos acreditaram que a grande expansão viking também havia terminado. Os antigos chefes haviam envelhecido. As invasões diminuíram. Os reinos escandinavos tornavam-se cada vez mais organizados. Parecia que a era viking caminhava lentamente para o fim. Mas, no norte, uma nova geração estava surgindo. E ela tinha um objetivo muito maior. Não queria apenas conquistar cidades. Queria governar reinos. O homem que representaria essa nova fase chamava-se Canuto, filho do rei dinamarquês Svein Forkjær. Desde jovem, Canuto cresceu em um ambiente onde política e guerra caminhavam juntas. Seu pai já havia atacado a Inglaterra diversas vezes. Chegou até mesmo a ocupar o trono inglês por um breve período, mas morreu pouco depois da conquista. Foi então que Canuto herdou não apenas um exército, herdou um sonho inacabado: conquistar definitivamente a Inglaterra. No começo, nem todos acreditavam nele. Era jovem, ainda precisava provar sua capacidade como líder. Mas Canuto aprendeu rapidamente. Não repetiria todos os erros dos antigos chefes. Entendia que conquistar um reino era diferente de vencer uma batalha. Era preciso administrar,
negociar, controlar impostos, garantir apoio da população. Era uma visão muito mais próxima da de um rei do que da de um simples conquistador. Em 1015, Canuto atravessou novamente o Mar do Norte. Levava consigo uma enorme frota, milhares de guerreiros, mas também homens preparados para ocupar o território conquistado. A campanha foi longa, durou meses. Diversas cidades mudaram de lado. Alguns nobres ingleses preferiram negociar, outros resistiram. O principal adversário de Canuto era o rei Eteoredo II, conhecido como o Despreparado. Seu governo havia sido marcado por conflitos internos e dificuldades para enfrentar os ataques vikings. Quando morreu, seu filho, Edmundo Costado de Ferro, assumiu a resistência. Edmundo era completamente diferente do pai. Era um guerreiro, corajoso, determinado. Durante meses, travou várias batalhas contra Canuto. Os dois comandantes pareciam equilibrados. Nenhum conseguia uma vitória definitiva, até que aconteceu a Batalha de Assandun. Ali, Canuto finalmente venceu. Edmundo foi obrigado a negociar. Os dois dividiram o reino, mas pouco tempo depois, Edmundo morreu. Com isso, Canuto tornou-se rei de toda a Inglaterra. Pela primeira vez, um descendente dos antigos vikings governava oficialmente um dos reinos mais importantes da Europa. Mas Canuto não parou ali. Alguns anos depois, também herdaria os tronos da Dinamarca e, posteriormente, da Noruega. Nascia um império gigantesco, conhecido pelos historiadores como o Império do Mar do Norte. Os antigos saqueadores haviam se transformado em governantes. O povo que um dia chegava escondido em pequenos navios agora administrava milhões de pessoas. Era a maior prova de como os vikings haviam mudado. A espada continuava importante, mas a política tornava-se ainda mais poderosa. Canuto compreendia isso melhor do que ninguém. Canuto havia conseguido aquilo que parecia impossível. Governava a Inglaterra, a Dinamarca, a Noruega. Controlava as principais rotas do Mar do Norte. O sonho de muitos chefes vikings finalmente parecia realizado. Mas existia um problema. Impérios construídos por um único homem costumam depender da força desse homem. Quando Canuto morreu, em 1035, tudo começou a mudar. Seus filhos disputaram o poder. Os nobres passaram a defender interesses diferentes. Os antigos aliados tornaram-se rivais. Pouco a pouco, a unidade construída por Canuto desapareceu. Na Inglaterra, a velha dinastia anglo-saxã voltou ao trono. Na Escandinávia, os reinos seguiram caminhos diferentes. A grande potência criada pelo rei viking deixava de existir. Ao mesmo tempo, outra transformação acontecia em silêncio. Os próprios vikings já não eram os mesmos. As antigas expedições de saque quase desapareceram. Os grandes dracars continuavam sendo construídos, mas agora transportavam muito mais mercadorias do que guerreiros. As cidades escandinavas cresciam. O comércio florescia. Os reis fortaleciam seus governos. A antiga cultura guerreira começava a dividir espaço com uma nova realidade. Os antigos deuses também perdiam terreno. Odin, Thor, Freyja continuavam vivos nas histórias, mas nas igrejas recém-construídas, as cruzes ocupavam o lugar dos antigos templos. A cristianização da Escandinávia transformava profundamente a sociedade. Os filhos dos antigos saqueadores cresciam em um mundo diferente daquele conhecido por seus avós. Ainda eram descendentes dos homens do norte, mas agora pertenciam a reinos cristãos, com leis, tributos, bispos e relações diplomáticas com o restante da Europa.
A mudança foi tão profunda que muitos historiadores preferem dizer que os vikings não desapareceram. Eles evoluíram, transformaram-se, deixaram de ser um povo conhecido pelas invasões para se tornar parte da própria Europa medieval. Mas ainda faltava um último capítulo, porque, mesmo depois do fim da era viking, as histórias nunca morreram. Pelo contrário, foi justamente quando as batalhas terminaram que as lendas começaram. Os antigos poetas nórdicos reuniram histórias que haviam sido contadas durante gerações. Narraram feitos de Ragnar, de Bjorn, de Ivar, de Leif Erikson, dos deuses, dos reis, dos grandes navegadores. Graças a essas sagas, os homens do norte atravessaram não apenas os mares, atravessaram o próprio tempo. Mais de 1000 anos se passaram. Os antigos dracars desapareceram dos mares. Os escudos apodreceram. Os machados enferrujaram. Os grandes salões de madeira foram consumidos pelo tempo. E, ainda assim, poucos povos da história continuam despertando tanta curiosidade quanto os vikings. Mas por quê? A resposta não está apenas nas batalhas, nem nos saques, nem nas lendas. Ela está naquilo que os vikings representaram. Eles nasceram em uma terra difícil, com invernos longos, poucas áreas férteis e recursos limitados. Poderiam ter permanecido ali, aceitando os limites impostos pela natureza, mas escolheram outro caminho. Construíram navios capazes de enfrentar um dos mares mais perigosos do planeta. Aprenderam a navegar observando o vento, as estrelas, as aves, as correntes, sem bússolas, sem mapas detalhados, sem instrumentos modernos, apenas conhecimento, coragem e experiência. Quando chegaram à Inglaterra, mudaram completamente a história das Ilhas Britânicas. Quando navegaram pelos rios da Rússia, criaram ligações entre o norte da Europa e Constantinopla. Quando alcançaram a Groenlândia, mostraram que era possível viver onde quase ninguém acreditava. E quando Leif Erikson chegou à América do Norte, provaram que ainda existiam terras além do mundo conhecido, muito antes das grandes navegações. Mas talvez o maior legado dos vikings não esteja em nenhum território conquistado. Está na maneira como encaravam o desconhecido. Enquanto muitos povos construíam muralhas para proteger o que já possuíam, os homens do norte construíam navios. Enquanto os perguntavam, como podemos defender nossas terras? Eles perguntavam, o que existe depois do horizonte? Foi essa mentalidade que mudou a história. Os vikings conquistaram reinos, mas também conectaram culturas, levaram técnicas, receberam influências, misturaram idiomas, criaram cidades, construíram rotas comerciais, mudaram o mundo muito além da guerra. Hoje, a arqueologia continua revelando novos vestígios, navios preservados, ferramentas, armas, objetos do cotidiano. Cada descoberta ajuda a separar a lenda da realidade, porque os vikings não eram gigantes, não usavam capacetes com chifres, não eram apenas guerreiros sedentos por sangue, eram seres humanos, com medos, famílias, sonhos, fracassos, vitórias, homens e mulheres que viveram em um dos períodos mais fascinantes da história. Talvez seja exatamente por isso que continuam despertando tanto interesse, porque suas histórias nos lembram que os maiores avanços da humanidade quase sempre começaram da mesma forma, com alguém disposto a ir onde ninguém havia ido antes. Ragnar pode nunca ter existido exatamente como as sagas descrevem.
Ivar talvez tenha sido muito diferente da imagem construída pelas lendas. Leif Erikson provavelmente jamais imaginou que seria lembrado como um dos primeiros europeus a chegar à América. Mas isso pouco importa, porque o verdadeiro protagonista dessa história nunca foi apenas um homem. Foi um povo inteiro. Um povo que nasceu entre montanhas geladas, aprendeu a dominar o mar, desafiou impérios, mudou fronteiras e deixou um legado que continua vivo mais de 1000 anos depois. Os vikings desapareceram, mas a coragem de atravessar o desconhecido, essa nunca deixou de existir.